Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Aulática. Eu sou o Fábio Monstro e na aula de hoje eu quero te apresentar dois exemplos de mudanças climáticas. O primeiro, uma mudança provocada 100% por ação antrópica, por ação humana, as ilhas de calor. E o segundo exemplo, uma mudança climática natural, um fenômeno meteorológico natural, cujos efeitos podem ser potencializados, agravados por ação antrópica, a inversão térmica. Vamos dar uma lida na definição de ilhas de calor? Acompanha comigo a leitura, por favor. Ilhas de calor são alterações no clima urbano das áreas centrais, provocadas pelo aquecimento e consequente queda de pressão. Ora, significa dizer simplesmente que em muitas cidades há uma diferença brusca de temperatura das áreas centrais, mais aquecidas, em relação aos subúrbios, aos bairros periféricos no entorno. Turma, em algumas cidades como São Paulo, como Londres, essa variação chega a 11, até 12 graus. É muita coisa. Percebam nesse esquema que eu trouxe para vocês aqui, que nas áreas centrais as temperaturas são muito mais altas. Nos bairros residenciais, a curva de temperatura ela cai aqui no subúrbio, nos bairros no entorno do centro. Enquanto nas zonas rurais a temperatura ela é ainda menor. Isso ocorre por uma soma de fatores. Primeiro, o centro ele é mais aquecido, pois é um centro associado ao excesso de asfalto e concreto. Vamos lembrar que o asfalto e o concreto, eles reduzem o albedo da superfície. Albedo é a capacidade que um corpo tem de refletir energia. Significa, portanto, que quanto mais asfalto e concreto, menor o albedo, menor a reflexão, portanto, maior armazenamento de energia, contribuindo para um aumento da temperatura. Deu para entender? Muito bem. Outro aspecto que contribui para o aquecimento das áreas centrais, a verticalização. Geralmente, em áreas centrais, a quantidade de prédios, de edifícios, ela é maior, não é isso? Então, se há muitos prédios, muitos edifícios, nós estamos falando de mais concreto, mais absorção de calor, mas também de um elemento que vai limitar, vai dificultar a circulação da atmosfera. Os ventos, eles contribuem para dissipar energia. Então, quanto mais prédios, quanto mais verticalizada a paisagem urbana, nós estamos falando de ventos que circulam de maneira limitada, diminuindo a dispersão de energia e, portanto, com temperaturas mais altas, onde há mais prédios, portanto, nas áreas centrais. Outro aspecto importante, em áreas centrais há uma menor quantidade de áreas verdes. Isso afeta muito o clima local, o microclima, porque quanto maior a quantidade de áreas verdes, mais umidade e mais sombra. Então, à medida que há uma redução das áreas verdes, reduz a umidade e reduz a sombra. Portanto, temperaturas mais altas. E por último, turma, não se esqueçam, nas áreas centrais há um maior trânsito, um maior tráfego de pessoas, maior circulação de veículos, como motocicletas, ônibus, automóveis. Isso significa motores mais aquecidos. Isso significa, maior poluição, o que vai contribuir também para o aumento da temperatura nas áreas centrais. Tudo bem? Será que deu para você entender? Muito bem, joia. Vamos passar para o lado de cada lousa. Vamos ler a definição de inversão térmica. Olha assim, acompanha aqui. É um fenômeno, inversão térmica, é um fenômeno meteorológico natural de inversão da convecção natural, mantendo o ar frio junto à superfície, o ar frio lá embaixo. Eu trouxe para vocês aqui na lousa dois esquemas. Um esquema de circulação normal da atmosfera e um esquema de inversão térmica. Reparem aqui, que quanto maior a altitude, numa situação convencional, menor a temperatura. Aqui é a curva de temperatura. Em média, são menos 6,5 graus para cada quilômetro de altitude. Portanto, a atmosfera, na troposfera, a troposfera é a primeira camada da atmosfera. Então, aqui na troposfera, o ar mais baixo, junto à superfície, ele é mais aquecido, ele é mais leve. E esse ar aquecido mais leve, ele tende ao quê?
a subir. Então é um processo de troca, um processo de circulação, um processo de convecção. O ar quente, leve, tende a subir e o ar de cima tende a descer. Há uma tendência de circulação. Isso favorece a circulação do ar e a dispersão da poluição atmosférica. Numa situação de inversão térmica, reparem, o ar frio, ó, a curva de temperatura, ó, dá um zoom aqui, Vossa Consciência, por favor. Ó. O ar frio, ele está por baixo. Aí forma uma camada de ar quente no meio e, de novo, o ar frio por cima. Percebam que a inversão térmica é um fenômeno típico das noites de inverno. Ele não é exclusivo das noites de inverno, mas principalmente das noites de inverno. Estamos falando de um inverno de menor incidência de radiação solar, menos iluminado, temperaturas menores, com maior frequência na passagem de frentes frias. Então a temperatura vai caindo de maneira muito brusca. E aí você não pode esquecer o seguinte, que o ar mais frio, ele é mais denso, ele é mais compacto, ele é mais pesado. Então esse ar mais denso, mais pesado, ele se situa por baixo, ele fica por baixo. Por isso que quando o relevo é um relevo de fundo de vale, de depressão, ele favorece a inversão térmica ou a ocorrência da inversão térmica. Porque o ar mais gelado, mais pesado, ele se situa na base dessa depressão. Por que isso é ruim? A inversão térmica por si só é um fenômeno natural, mas quando estamos falando de uma atmosfera poluída, a poluição ela não consegue dispersar. O ar frio pesado, ele prende a poluição junto à superfície, formando aquelas neblinas contaminadas, né? O chamado fog, os nevoeiros poluídos. Então a qualidade do ar nesse período, com esse fenômeno, ela piora, aumentando muito a incidência de doenças respiratórias. Você que sofre de asma, você que sofre de bronquite, de sinusite, de rinite, sabe bem que no inverno a situação ela piora. Por quê? Porque estamos respirando um ar mais frio, um ar mais seco do inverno e mais poluído, acentuado pela inversão térmica. Tudo bem? Minha gente, olha, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!